Olá, tudo bem? Vamos ao capítulo 11 do livro Os Mensageiros. Esse capítulo se chama Belarmino, o Doutrinador. Então, até agora, nós vimos casos de médiuns que fracassaram. Agora, nós vamos ver um caso de um doutrinador que fracassou. Então vamos lá. As lições eram muito proveitosas, me traziam novos conhecimentos e, principalmente, com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus, que permitia a todos nós a restauração do aprendizado para serviços futuros. Verdade, né? Todos os que faliram como médios estavam ali, aprendendo de novo, se preparando para uma nova oportunidade. E aí ele continua, né? Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo. Ou seja, todos foram parar no umbral, né? Uns mais, outros menos, mas todos vieram do mesmo lugar, né? Bastou, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos, todos reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Eu vi em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia desamparado. Então, todos erraram, né? Mas ninguém se sentia desamparado. Observando que numerosos médios prosseguiam em valiosa troca de ideias referentes ao quadro de suas realizações e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores. Doutrinador, o que é? É aquele que não recebe espírito, é aquele que conversa com os espíritos que o médium recebe. Então, André diz, né? Perguntei a Vicente, em tom discreto, não seria possível, para minha edificação, consultar a experiência de algum doutrinador que esteja por aqui, recolhendo notícias de tantos médios com enorme proveito? Eu acredito que não devo perder a oportunidade de, se tiver, né, de conversar com um doutrinador. Vicente pensou um pouquinho e respondeu: vamos procurar por Belarmino Ferreira. É meu amigo de alguns meses. Segui o companheiro através dos grupos diversos. Belarmino lá estava num canto, em conversa com um amigo. Fisionomia grave, sério, né? Gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Vicente me apresentou, dando início à conversa. Depois de troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido. Com que então, meu amigo, deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Não digo isso. Desejaria conhecer a sua experiência, ganhar também a sua palavra educativa. O André respondeu, né? Ferreira deu um sorriso forçado que expressava todo o amargor que ainda lhe queimava a alma e falou: a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a Nosso Senhor, Jesus, o título de mestre. Somente aqui vim pensar bastante esta profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que, para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há, por enquanto, outro caminho além daquele trilhado pelo doutrinador divino.
é digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrenos. Jesus só fez o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando, quer dizer, espalhando a verdade. Nunca pensou nisso, né? Nunca vimos uma passagem onde Jesus dizia: volta depois, agora não, agora eu estou cansado, tá? E depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, existem aqueles que ensinam. Então, chego a pensar que nas esferas da crosta existem mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente os que ensinam devem ser os últimos, ou seja, aqueles que servem. Entendeu, meu irmão? Ah, sim, havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Bellarmino era profunda, irrefutável. Aliás, nunca ouvi tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Após ligeiro intervalo, ele continuou: há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado, sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem e esquecem de praticar. Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos saí de nosso lar com a tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a me acompanhar no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com exemplo e em seguida com palavra. Duas colônias importantes, que são nossas vizinhas, né, vizinhas do nosso lar, enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e orientação. Apesar do meu passado culposo, eu me candidatei ao serviço com o endosso do ministro Gideão, que não vacilou em me auxiliar. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender à tarefa honrosa, levando luzes a irmãos nossos nos planos visível e invisível. Acima de tudo, era imperioso para mim o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta, postos na terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Desde criança, meus pais me socorreram com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Circunstâncias várias que me pareceram casuais me colocaram na presidência de um grande grupo espírita. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas me enchi de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando no barco doutrinário. 8 médiuns extremamente dedicados ao esforço evangélico me ofereciam colaboração ativa, mas procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas iniludíveis. Fechei os olhos à lei do merecimento individual, esqueci os imperativos do esforço próprio e, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto,
comecei por atrair amigos de mentalidade inferior à nossa casa, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Ou seja, ele, ao invés de trabalhar, de confiar nele, né, ele começou a atrair pessoas que pareciam importantes para a sociedade, que ele achou que deveria trazer para o centro espírita, para ajudar na pesquisa. Ele não acreditou no seu potencial. Ele começou a dar valor às pessoas pelos títulos que eles tinham, pela fama que eles tinham. Insensivelmente, começaram na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda sorte e, ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, ou seja, para agradar aqueles cientistas que queriam provas, ao invés dele ir doutrinando e convencendo aquelas criaturas, né? Não, ele começou a pegar os colaboradores dele e exigia desses médiuns, né, longas e profundas perquisições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá agora e no futuro de acordo com as suas próprias obras. Isso me irritava. Instalou-se a dúvida no meu coração, devagarinho. Perdi a serenidade de outro tempo. Comecei a ver nos médiuns, que se retraíam aos meus caprichos, companheiros de má vontade e de má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei à descrença destruidora. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médios simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Em vão, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. Mas o Evangelho é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo, eu taxava o Evangelho de velharia, e de desastre em desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar, os amigos brilhantes do campo dos pensamentos inferiores da Terra me arrastaram ao negativismo completo. Ou seja, no lugar dele ajudar os amigos é que levaram ele para o lado deles, né? Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, me transferi para o movimento, não da política que eleva, mas da politicália inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão dos espíritos encarnados. Por aí estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. E foi assim, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. Voltar a viver a minha inferioridade antiga me religou a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados. E o resto, meu amigo, você pode avaliar. Tormentos, remorsos, expiações. E concluindo, ele afirmou: mas como não é assim? Como não ser assim?
Como aprender sem escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Belarmino, disse abraçando-o. Você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. Então, qual é a conclusão de hoje, né? Ele jogou fora a oportunidade por falta de personalidade, por querer que as pessoas importantes confirmassem que ele estava certo. Ele fracassou por se desviar do bem e passar a ser importante no campo material. Foi político, ganhou muito dinheiro e adoeceu. Para gastar o dinheiro que não devia ser dele, né? Principalmente porque ele era conhecedor do bem. Ele poderia ter usado esse dinheiro em benefício das obras que ele se propôs a fazer, né? Aí ele diminuiria os seus problemas. Mesmo ele sendo político, né? Ele diminuiria os seus problemas. Mas ele deixou que os vícios do passado voltassem, perdendo a oportunidade conquistada. Então nós temos que prestar muita atenção, porque um pequeno detalhe nos desvia do caminho traçado. Bastante coisa para pensar, né? Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.